O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso ter de base para entender as relações entre disfunção de ATM e problemas respiratórios, o respirador oral? Gente, a primeira coisa que eu quero trazer com vocês, tá? Para dar clareza a cada um de vocês, é o seguinte: quando você tem um padrão respiratório tradicional, você tem que pensar inevitavelmente em uma musculatura. E essa musculatura é o diafragma. O diafragma é o músculo motor primário da respiração. Através deles, nós temos a incursão e o abaixamento do gradil costal, que vai fazer a pressão negativa, o ar vai entrar e vai gerar força, pressão positiva para o ar sair. Esse é o conceito básico. Segundo ponto do conceito básico que você precisa entender é: uma vez que o meu paciente tem problemas no padrão respiratório, sabe aquele paciente que diz: eu não sei respirar, doutor? Eu não sei respirar, doutora. Você conhece algum paciente que diz: eu não sei respirar? Você conhece algum paciente que você olha e vê que ele tem dificuldade de respirar? Como ele vai respirar? Ele vai respirar utilizando esse padrão aqui. O padrão dos músculos acessórios da respiração, os escalenos e, secundariamente, de forma sinergista, o esternocleido occipitomastoideu tracionando para cima, gerando uma força nisso juntamente com os músculos inspiratórios. Para dessa forma tentar minimizar a falha que existe no diafragma, os músculos que vêm para a coluna cervical, como os escalenos e o esternocleido occipitomastoideu, vai forçar, tensionar desde o gradil costal até a base de crânio, o que vai alterar categoricamente a postura da cervical e da cabeça. Postura de cabeça e pescoço alterada é postura e função de ATM alterada. Isso a evidência já fala dia a dia. Clinicamente está claro isso na evidência científica. Caraca! E eu quero começar dessa forma com você. Eu quero começar dessa forma, tirando você da zona de conforto, mostrando a você que você não pode manter esse padrão de raciocínio clínico, esse padrão de entendimento, esse padrão de contextualização clínica para o seu paciente. Jamais um paciente com disfunção respiratória, ele vai sair ileso de alterações crânio-cervicais. Ele vai sair ileso de um comprometimento crônico do sistema estomatognático. Lembrando que a dor, a disfunção, ela já está no final do processo e você precisa ter esse raciocínio clínico para entender como tudo começa. E começa pensando no básico. E o básico é fácil e vocês sabem. Só falta você ter esse passo a passo, esse raciocínio clínico que não ensinam a gente na faculdade em lugar nenhum. Caraca! Já estamos começando com os neurônios fervendo. Coloca a cabecinha assim dos neurônios fervendo aí, galera, nos comentários. É exatamente com essa base que eu quero começar com você. Eu quero começar para que você entenda, principalmente onde eu vou chegar agora. Randy, qual é o grande erro que a gente comete? Qual o grande erro na análise do nosso paciente que a gente comete dentro da análise clínica, dentro do tratamento? O paciente de disfunção de ATM, Randy, é muito difícil. Não é que o paciente de ATM ele é muito difícil. O problema é que você não aprendeu a pensar nele. Você
aprendeu apenas a entender a disfunção temporomandibular como sendo algo local, um problema local que gera um sofrimento local. Mas não é isso. O primeiro erro que você comete quando seu paciente chega com estalidos, apertamento, com mordida cruzada, é não considerar fatores pregressos dentro da vida dele. Ah, Randy, que fatores pregressos esse? Uma história de asma crônica em uma criança. A história de asma crônica em uma criança vai fazer exatamente com que esse gradil costal tenha dificuldade em expandir para gerar pressão negativa, em retrair para gerar pressão positiva e fazer essa dinâmica do ar funcionar. E se ele tem uma patologia restritiva, onde você vê que o tórax ele é restrito, o tórax é tensionado, muitas vezes com pectos escavados, com alteração aqui do gradil costal, você tem uma sequência muscular que vai chegar até a coluna cervical. E aí, eu preciso falar sério com você agora e presta atenção. Presta atenção que eu preciso falar sério com você agora. Quem tá gostando, aperta no coraçãozinho. A galera do YouTube, Facebook, coloca aí, tá top. Bota aí top, top. Escreve aí, galera. Quem tá gostando, top. Escreve aí para eu ver com a participação de vocês. Eu preciso que vocês participem para saber se vocês estão de fato entendendo. Para saber se vocês estão de fato compreendendo o que eu estou passando para vocês. A primeira coisa que você, como profissional, que quer entender essa disfunção, que quer entender o seu paciente, que quer partir para um enfrentamento rápido e com resultado, é entender como essas forças associadas com a mecânica respiratória afetam a ATM. E vamos lá, passo a passo para vocês. Ponto 1, escreve aí. Eu quero que vocês escrevam. Ponto 1, diafragma. Diafragma é o ponto principal. E esse diafragma com ponto 2 vai se conectar dentro do gradil costal através de tensão e ligamentos para o saco pericárdio, que envolve o coração, denominado de ligamento freno de diafragma, de frênico, cardíaco, freno pericárdio, ligamento freno pericárdio. Esse ligamento freno pericárdio é aquele que vai estar gerando fixação no coração junto com o diafragma. E esse coração aqui, esse coração aqui, anterior, posterior, anterior, posterior. Joga para anterior, ligamentos externo pericárdio. Externopericárdio. E joga para a coluna posterior, ligamentos vértebro-pericárdio. Ou seja, do diafragma para o pericárdio e do pericárdio para a porção anterior do gradil costal e para a porção posterior do gradil costal. Por isso que as tensões internas de diafragma, tensões diafragmáticas e tensões de padrões respiratórios restritos nos geram um padrão de pectus escavato e cifose. Caraca! Coloca aí, caraca, galera. Por isso. E a partir daí vai feito um efeito dominó. A partir daí segue um efeito dominó. O gradil costal com pectus escavato, com cifose, tensões em músculos anteriores, suprainfreioides, anteriorização da cabeça, compressão suboccipitaal,
Compressão suboccipital, a alteração do sistema estomatognático, a alteração da função dessa estrutura cervical alta, occipital, temporal. Disfunção, que a longo prazo vai fazer o seu paciente sofrer. Vai justificar literalmente o sofrimento do seu paciente no dia a dia. E enquanto você estiver focado apenas no sintoma dele, enquanto você estiver preocupado apenas naquilo que ele está falando localmente, você não vai entender que você precisa, antes de tratar essa TM, abrir o tórax, gerar dinâmica diafragmática, trabalhar a cadeia ascendente do tronco para diminuir a sobrecarga na anteriorização da cabeça e reposicionar a estrutura crânio-cervical. Caraca, Randy, caraca, que demais. Bota aí, galera, que demais. É isso. E é a partir daí que as coisas vão se desenrolando. É a partir daí que as coisas vão se conectando. Randy, qual é o benefício de eu entender isso? Qual é o benefício de eu contextualizar isso? Qual é o benefício de eu ter a certeza de que eu preciso aprender isso? Você precisa primeiro entender que o seu paciente respirador oral, primeiro, ou ele tem uma necessidade descendente de tensão nessa região que faz com que ele fique com tensão de suprainfraóide dessa cadeia anterior, ponto. Ou ele tem um padrão de sofrimento craniano que força de maneira descendente o padrão de respirador oral. Caraca, ascendente e descendente pode ter as duas formas? Pode! Porque ele pode ter o padrão oral devido às restrições de cadeia ascendente, mas ele pode assumir um padrão devido à congestão nasal, a congestão de via aérea superior. E essa congestão nasal de via aérea superior, fazendo o quê? Fazendo exatamente com que o ar não entre. E o ar, sem penetrar de maneira adequada, vai pedir a necessidade de quem? Da língua e dos músculos suprainfraóides abaixarem a boca para gerar espaço para o ar. Caraca, que coisa linda. Quem acha lindo aí, coloca aí. Lindo, eu acho lindo. Para mim, você ter nas suas mãos esse entendimento, essa capacidade de compreensão, essa forma de entender que o corpo funciona de forma simétrica, de forma harmônica, de forma a não sobrecarregar de qualquer jeito o corpo, e sim com uma justificativa clara, uma justificativa para levar a sua função respiratória de maneira adequada. E é nessa live para vocês, exclusivo para vocês, que é live, que é conteúdo para profissional, para levar você a um entendimento acima da média daquilo que você tem para fazer e principalmente trazer clareza daquilo que a gente não aprende na faculdade, que eu quero que você esteja comigo, quero que você esteja diariamente comigo. Todo dia, de segunda a sexta, tem conteúdo nesse nível. Tem conteúdo dessa forma aqui para vocês, tá? E aí, trazendo mais um pouco de raciocínio, mais um pouco dessa perspectiva, eu quero explicar para você, literalmente, como é que as coisas
funcionam também dentro de um gradil costal, dentro de uma mecânica funcional. E aí nós temos nessa imagem que eu vou colocar aí agora, por exemplo, o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor, ele é também acessório da inspiração, ele puxa as costelas para cima. Mas quando ele está encurtado, quando ele está tenso, ele vai afetar diretamente quem? Ele vai afetar a cintura escapular. Veja que raciocínio sensacional. O gradil costal em disfunção, devido a problemas respiratórios, levando a tensão a desequilíbrio da cintura escapular, faz com que tensões nas porções superiores, em especial na porção que segue até o crânio, a base do crânio e a coluna cervical, e chegando até o crânio e a coluna cervical, você tem categoricamente a relação com o trapézio, a relação com os músculos de base de crânio, a relação com elevadores da escápula, que vai estar correlacionado diretamente com essa função, com essa dinâmica. E aí você tem cintura escapular, você tem porção crânio-cervical, você tem ATM e você tem todo o sistema em desequilíbrio. Caraca! E esse sistema em desequilíbrio, esse sistema de fato em sofrimento, leva você a errar na base, na causa do problema. E para que você diminua a quantidade de erros, a quantidade de abordagens falhas do seu paciente, é preciso entender essa dinâmica, principalmente ascendente aí do gradil costal, direcionando para a junção crânio-cervical. Caraca! Veja que insight eu estou trazendo para você de cadeia ascendente, de conexão ascendente, para que você não fique repetindo um padrão de erros onde o seu paciente está claramente sendo afetado. Um padrão de erros onde o seu paciente tem cronificado aquele problema por conta de uma alteração ascendente. E essa alteração ascendente vai causar muitas disfunções. Tá? Quem tá gostando aí, coloca aí hashtag tô adorando. Quem tá gostando aí, hashtag tô adorando. A galera do YouTube e Facebook, realmente a conexão hoje para vocês aqui tá bem cortando, tá? Eu aconselho ir lá pro meu Instagram, que tá tudo bem. A conexão tá bem aí no Instagram, né, pessoal? Tudo ótimo. Galera do YouTube, Facebook, dá um pulinho lá, tá? Dá um pulinho lá no Instagram, se tiver a conexão ruim aqui. @dr.randimarcos, tá bom, galera? Tá bom? Não deixa, não perde esse conteúdo. As imagens eu também tô passando por lá e isso vai dar super certo, tá? Vai dar super certo. Olha aí, estou adorando, Rafaela, estou adorando, show de bola. E aí, gente, por que investir tempo nessa perspectiva clínica é importante? Por que investir tempo estudando esses detalhes faz a diferença? Simplesmente hoje, o que nós mais temos são alterações no gradil costal. Sejam essas alterações associadas por patologias respiratórias,
Principalmente agora, gente, a gente está no meio de uma pandemia do Covid-19. Pessoas com problemas respiratórios, com tensões no gradil costal. E essas tensões no gradil costal gerando comprometimentos funcionais ascendentes da forma que eu estou falando aqui. E você vai ver no dia a dia, se não é que já está vendo, muitos pacientes chegando com tensões cervicais, tensões de base occipital, apertamento dentário, principalmente pós-Covid. É esse o padrão, gente. E ao você aprender isso, você começa a tratar a causa e não a consequência. E a partir daí, gerar uma melhora funcional. Quer ver como isso melhora? Quem aí tem história de asma? Você que é profissional, você que está assistindo aí, tem história de asma. Asma, asmático grave, assim, asmático de ter crise já durante a vida. Quem tem pectus escarvatus, o tórax afundado aqui, fala aí para mim. Quem tem esse tórax tenso, afundado aqui? Para quem tiver, eu vou fazer uma dinâmica aí com você. Para que você sinta na pele como profissional o que é que o seu paciente está sentindo. Você precisa entender o que o seu paciente sente para poder tratar de forma correta. Então, Isabela, você aí que está história de asma, conversando aqui no Instagram, história de Covid, você possivelmente é uma das pessoas que, ao realizar extensão da cabeça, sente dor cervical. Ao sentir esse movimento, sente dores nessa região. Então você, quando partir para o tratamento do seu paciente, e aí é importante que você sente isso, sente demais. A primeira coisa que você vai fazer para gerar a positividade ou a negatividade é você gerar uma inspiração profunda. Então, respira aí, inspira profundamente, enche o peito e repete agora o movimento. Se já melhora só com a inspiração, isso mostra uma relação direta desse padrão miofacial do gradil costal com a porção craniana de base de crânio. E aí, quando você partir para avaliar o seu paciente, você tem que analisar os dois pontos. Primeiro, de onde está começando isso? A parte neurofisiológica. Quem inerva essa região? Porção de frênico, base de crânio. E assim você começa a liberar e funcionar. Caraca, melhor assim. Veja, melhor assim. Então, quando você começa a entender dessa forma, você começa a jogar outro jogo. Jogar outro jogo no entendimento do paciente. Jogar outro jogo na hora de avaliar. E de gerar resultado. Por isso é tão importante dedicar tempo a estudo de qualidade. Já chega de você gastar tempo estudando demais para aquilo que de fato no dia a dia clínico não gera resultado. Quem aí já estudou muito e não gerou resultado? Eu entendo cada um de vocês nesse sentido. Eu também já passei por isso. Passei horas, semanas, anos estudando coisas que quando eu chegava no dia a dia não dava resultado.
Já fiz vários cursos assim, cursos que a gente vai sexta, sábado, domingo. Quando vai no dia a dia com o paciente, não gera resultado. E eu decidi o quê? Já chega de perder tempo, eu só vou estudar o que gera resultado. E aí acontece o que vem acontecendo. Resultado gera resultado, resultado atrás de resultado. E por isso que eu estou aqui ensinando você a ter resultado rápido e o raciocínio clínico amarrado. Amarrado. Amarrado para não ter dúvida quando tiver com o paciente. Amarrado para que você saiba avaliar, diagnosticar e tratar. Entende? Ah, Randy, mas meu filho, o meu sobrinho, ele é respirador oral, o que fazer? Tu já avaliou se o problema é ascendente do crânio ou se o problema é descendente de região torácica? Tu já avaliou se quem está gerando o problema é uma congestão de vias aéreas superiores ou uma história de patologias ascendentes? É isso. A gente tem que entender que o corpo do nosso paciente não é um sintoma. O paciente não é uma dor. O paciente não é uma disfunção. O paciente é um sistema em desequilíbrio que está sofrendo. E isso você só vai entender quando você tiver clareza de que você é instrumento de Deus para cuidar das pessoas e não cuidar da doença. Quando você entender que você tem uma missão de cuidar de pessoas, você vai passar a avaliar o seu paciente entendendo cada um deles como pessoa, com órgãos, sistemas, emoções e como essas estruturas estão afetando o corpo. Como estão gerando as grandes dores e os padrões lesionais. E a partir daí você jogar o jogo de gente grande, o jogo de resultado. Caraca! Caraca! É isso! É isso! O jogo é jogado com responsabilidade. Você precisa querer entender como gerar esse resultado. Então, quando a gente mostra, por exemplo, e traz para você um jogo funcional desse, de forças, veja, nessa figura superior à esquerda, nós temos músculos e ligamentos sendo tensionados, levando a comprometimentos na coluna cervical. E esses músculos que chegam da coluna cervical são acessórios da respiração, trabalham nas primeiras costelas, afeta o posicionamento de fato da coluna cervical e da cabeça, afetando o posicionamento da articulação temporomandibular. E esse posicionamento da articulação temporomandibular sendo desgastada dia após dia, gerando estalidos, apertamentos e disfunções. Putz, é isso. É isso. E ao entender isso, você olha a imagem inferior e lateral, você vê o gradil costal, a cintura escapular completamente relacionado, ou seja, tem uma coisa amarrada na outra. Tem uma coisa sustentando a outra. E funcionalmente não dá como separar isso. Veja que imagem legal. Caraca, coloca aí, gente. Caraca. Enquanto cada um de vocês não perceberem que a disfunção de ATM, articulação temporomandibular, vai além desse padrão tradicional de problemas locais,
paciente vai continuar sofrendo, vivendo com dor, vivendo em restrições. Dessa forma. Dessa forma. Quem gostou, quem tá gostando, bota aí. Caraca! Comenta aí, galera. Quem tá aí no YouTube, Facebook, comenta aí. Caraca! É isso. É para você. Tô aqui segunda a sexta, 20h30, dando o meu melhor, ao vivo, sem mimimi, sem conversinha. Quem quer aprender, vem, tá comigo, eu seguro na mão e vou ajudar mesmo, não importa. Conhecimento é para ser disseminado. Conhecimento é para ser disseminado. É a missão. A missão de quê? Se eu não tivesse mestres, se eu não tivesse professores que tivessem me ensinado, eu não estaria aqui. Se Papai do Céu não tivesse me conduzido para essa missão, eu também não estaria aqui. Porque eu vou proibir vocês de crescerem. Vocês precisam crescer. Mas precisa decidir crescer, abraçar a missão de ser profissional de saúde e transbordar na vida das pessoas. Exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma perguntinha aqui. A Márcia colocou aqui. Randy, você falou de apneia. O ronco estaria ligado com disfunção de ATM, disfunção temporomandibular? Se a gente for conectar a apneia do sono, a tensão de cadeia anterior, os músculos suprainfreioides, possivelmente vai existir pacientes sim, e já existem estudos associando a apneia a disfunções crânio-cervicais, disfunções de ATM. E se um ronco está ligado à apneia, uma coisa sai para outra. Uma coisa sai puxando a outra. É assim. O corpo não tem nada solto. É uma corda de caranguejo, uma corda, todos juntos, para manter a função do corpo equilibrada. Para manter a função do corpo de forma funcional. Caraca, né? Caraca, que coisa linda. O grande detalhe é que a gente passa anos para entender isso, né? Conheço vários alunos meus que depois de 10, 15 anos é que passaram a entender o quanto muita coisa não batia. E de fato precisava para poder acordar e entrar em um novo rumo profissional. É uma nova perspectiva. É uma nova perspectiva baseada em resultado, em excelência, em alto nível. Em alto nível, com clareza e discernimento. Tá, gente? Quem está com dúvida, vai perguntando aí. Pergunta aí logo, para que a gente possa chegar e trazer para vocês mais e mais conteúdos diante das perguntas. Porque está claro essa dinâmica, tanto ascendente como descendente da disfunção. A hora de perguntar é esse. A hora de perguntar é essa. É entender, contextualizar esse padrão. Tá? Contextualizar essas perspectivas. Que dessa forma você vai seguindo criteriosamente para o que você precisa fazer. Tá? Para o que você precisa fazer para o seu paciente ficar sem dor já na primeira consulta, já no primeiro atendimento. É como eu fiz a dinâmica com a Isabela, onde ela inspirou, melhorou o padrão de tensão, mantém, expande o tórax, diminui a tensão na cadeia anterior, a cabeça movimenta, para de sofrer, para de ter sobrecarga a nível articular. Caraca! Caraca! Tá? E aí,
qual o melhor momento, Randy, para que eu tenha que abordar esse paciente? E aí tem uma coisa bem clara, existem dois tipos de pacientes. Aquele paciente que chega até a gente apenas para apagar o fogo e aquele paciente que chega para a gente para se tratar de fato, numa prevenção. E aí tem duas formas de você avaliar essa pessoa. Primeiro, você avalia a função, vê a dinâmica de abertura, fechamento da boca, movimento crânio-cervical e as compensações, se são ascendentes ou se são descendentes a partir do crânio. Ponto. Esse é um padrão, é a melhor hora que faz com que ele não fique com dor e que ele tenha leveza no padrão. Já o paciente que procura você só pela dor, você já vai ter uma visão funcional, mas que esteja diretamente relacionado com a dor. Mas isso não quer dizer que ele não tenha outras disfunções. Ele pode sim, mas na prioridade, naquele momento, ao avaliar, você vai encontrar se o padrão dele é local, ascendente ou descendente para afetar a disfunção temporomandibular. Caraca, que coisa! Que coisa! E aí, queridos, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que o paciente com disfunção de ATM, ele pode ter a mesma dor, a mesma queixa, o mesmo problema local, o mesmo sofrimento. Porém, o problema pode ser de lugares distintos. E aí é que divide, que mostra o menino dos homens, tira o menino dos homens, coloca os homens à frente dos meninos. Dessa forma, sem mimimi, sem conversinha. Tem aquele que gera resultado porque sabe gerar resultado, e aquele que faz de conta que gera o resultado, mas o paciente ele sabe disso. Entende? O paciente sabe quem está gerando o resultado, sabe quem dá uma explicação científica, quem dá uma explicação com lógica e que vai lá e gera resultado. É a partir daí, desse entendimento, dessa clareza que você vai construindo uma carreira bem-sucedida, uma carreira de sucesso, de referência para os outros. Simples assim. Simples assim. Tá? E aí, gente, para que vocês consigam no dia a dia gerar resultado, vai uma dica aqui. Paciente chegou. Atenção, se liga aí. Se liga aí. Cadê a galera? Márcio, Analda, a galera aqui do YouTube, Facebook. Está assim, tá, pessoal? Está assim com um probleminha de conexão. Está assim com um probleminha de conexão, tá? Então, Analda, Márcio, pessoal do YouTube, Facebook e a galera do Instagram. Isabela, Andréa, Delmara, Pri, Antônio, Mercedes, Laís, todo mundo, Ellen, se liga aí. Paciente respirador oral. Ele tem uma justificativa clara para aquilo. A respiração oral não é simplesmente um problema que o corpo escolhe ser e manter aquele problema. Não, o corpo se adapta e instala esse problema. E a partir daí, ao instalar esse problema, você precisa saber de onde vem. E se esse problema vem de uma congestão nessa região, você precisa melhorar a harmonia nessa região. Quem aí, por exemplo, tem... quando fecha a boca, vamos lá. Alguém consegue respirar, não consegue respirar bem com a boca
fechada? Vamos lá, segura aí 30 segundos. 30 segundos, galera, de boca fechada. Só pelo nariz. Quem aí consegue só pelo nariz? Respirar só pelo nariz. Inspira e expira. E quem aí não consegue, tem dificuldade. Tem dificuldade. Vamos lá, 30 segundinhos. Beleza? Foi? Quem aí conseguiu? Quem aí não conseguiu? Quem aí teve dificuldade? Fala pra mim. Coloca aí, tenho dificuldade ou consegui. Coloca aí. Comenta aí. Comenta aí, galera. Vamos para trazer para você exatamente esse raciocínio. Comenta aí. Quero ver vocês. Ellen disse, eu consegui. Ótimo, Ellen. Então isso aí já é uma coisa boa. Pri, show, consegue. Quem tem dificuldade, de forma clara, olha aí, Físio, que é o Rui, tem dificuldade. É porque tem congestão e tensão nessa região. Aqui. Se tem congestão e tensão nessa região, possivelmente o padrão dessa pessoa tende a ser, respirador oral. É isso, Rui, da físio aí, fisiozinho. Se é aqui, dificuldade, corpo vai, baixar a língua, tensionar essa região e abrir a fossa, a via aérea. E aí, Rui, fala aí pra gente. E é essa dinâmica, certo, correto, fisiozen. Que aí eu quero que você faça aqui, Rui. Tirei os óculos. Sabe aqui, no zigomático, na maçã do rosto. Você vai, com o dedo pra frente, Dedo pra frente, Aperta lateral, junta os dedos e apertando, puxa pra frente, traciona. Conta até 3. 1, 2, 3, relaxa. Conta até 3, aperta de novo, puxa, sem a pele deslizar, mantém até 3. 1, 2, 3, relaxa. Mantém, vai para frente, 1, 2, 3, relaxa. Faz isso 5 vezes. Faz isso aí, Rui, essa dinâmica 5 vezes. Porque quando você faz essa dinâmica, você gera uma dinamização na via aérea superior, descongestiona essa região, e ao descongestionar essa região, você diminui a necessidade de tensionar os supraiódeos e infraiódeos para abrir a cavidade oral e diminuir a tensão nessa região. E agora você fecha a boca e quem já estava conseguindo, perceba que ao fazer isso fica muito melhor. Caraca! Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Que demais, velho. Que demais, bicho. Que demais. Faça mais. Pode fazer mais. Trabalha isso. Trabalha isso. Tá? Melhora essa região. Ah, boa pergunta, a Valéria coloca. Ah, se o paciente tem hipertrofia do corneto adenoide, tem coisas que não é da nossa alçada, mas tem outras coisas que são. O fato dela ter, você não consegue atuar ali dentro. O que é que você vai fazer? E é algo que eu
faço com os meus pacientes. Por exemplo, às vezes eu recebo paciente com artrite reumatoide. Às vezes eu recebo paciente com adenoide. O que é que eu digo? É o seguinte, você tem um problema crônico, você tem um problema... Eu vou fazer o máximo aqui para que você só sofra desse problema. E todas as outras comorbidades associadas eu vou resolver. Porque isso eu tenho domínio. E aí, Valéria, para a galera que chega no seu consultório com adenoide, hipertrofia de cornetos, você vai trabalhar a mobilização, a melhora da dinâmica da via aérea, para diminuir a sobrecarga nessa região e entender até que ponto a dificuldade respiratória dela é por conta da adenoide ou da hipertrofia, porque ela pode ter e não sofrer tanto. Da mesma forma que uma pessoa chega com hérnia de disco, passa a vida toda com hérnia de disco e não sente uma crise. Mas tem gente que com uma protusão passa a vida toda sentindo crise. Caraca! Até que ponto isso é patológico de fato? Não se deixe levar por diagnóstico clínico. É importante, mas dê a sua maior energia, mas dê a sua maior dedicação para que o paciente não seja rotulado simplesmente pelo diagnóstico clínico. Faça o melhor. Faça o melhor. Caraca. Coloca aí, gente. Caraca, que demais, hein? Uou! E aí, galera, quem tá gostando, coloca aí. Top, top. Coloca, eu gosto daquele do memezinho, vou botar aqui. Top no YouTube, Facebook e vou botar aqui, ó, e vou colocar aqui coloca aí. É para ferver os neurônios, galera. E aí, no dia a dia eu sempre falo, você tem duas escolhas. Ou você escolhe gerar resultado para o seu paciente, ou você escolhe ser igual a todo mundo, que se contenta com 10, 20, 30, 40, 50 sessões, com os mesmos procedimentos que todo mundo faz, ou você começa a ser questionador. Ou você, Pri, que é dentista, começa a questionar, será que eu preciso mesmo fazer isso? Deixa eu avaliar esse meu paciente. Será que eu preciso fazer mesmo aquilo? Deixa eu avaliar melhor esse paciente. E aí, a longo prazo, você ser reconhecido como ou a curto prazo, médio prazo, ser conhecido com aquele profissional que ali resolve. Ali resolve. Como eu recebo vários pacientes que dizem, doutor, eu vim aqui porque minha mãe, minha tia disse, vá nele que se ele disser que não tem nada, não tem nada. Mas se disser que tem, tem. E é assim. É uma construção de credibilidade. E é resultado gerando resultado. Caraca, caraca. Que demais. Que demais. É isso. É isso. Gente, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Foi surreal, top. Tchau, valeu. Valeu. Tchau, tchau.